Boa tarde a todos. Agradeço a presença. Queria agradecer e parabenizar também a SET e a RBS pelo evento, por toda a organização. Como o Daniel falou, eu trabalho na FASE. A FASE tem trabalhado há mais de 30 anos no mercado de broadcast. A gente representa com exclusividade diversas marcas. Aqui estão algumas delas, E eu estou aqui representando principalmente a marca da Iverts. A Iverts é uma empresa que faz equipamentos para infraestrutura de TV e tem sido líder em inovações nos últimos anos. Hoje em dia, ela tem uma capacidade de fabricação e desenvolvimento de inúmeros equipamentos. E o meu foco hoje é falar em IP. Hoje, o mercado broadcast está atendendo, por um lado, com avanços de tecnologias. O pessoal está falando de 4K, 8K, e a interface SDI elétrica está começando a se mostrar inviável para isso. Do outro lado, você tem um desenvolvimento das interfaces IP ficando cada vez mais comum nesse mercado e, puxado principalmente pelo mercado de telecom, as interfaces estão cada vez mais baratas e a banda cada vez mais acessível. A gente chegou num momento onde a banda de transmissão, a banda que você tem disponível para alugar ou para adquirir de uma tele, é maior do que a banda do seu sinal. No passado, você tinha um sinal SD de 270 megabits, e o máximo que você conseguia comprar um preço razoável era um link de 155 MB, um link ATM, SDH. Hoje é o contrário, hoje a tele te oferece 10 gigabits por segundo, um link ponto a ponto, 1 GB, 10 GB. E isso viabiliza você começar a trabalhar com vídeo dentro dessa banda sem até utilizar compressão. E todos aqui já comentaram, já fizeram esse comentário, ou escutaram de alguém falando a seguinte frase: daqui a pouco tudo vai virar IP. E a minha mensagem aqui é dizer que esse daqui a pouco chegou. Hoje, tudo já pode ser feito em IP. Eu não vou reinventar a tecnologia. O IP é a tecnologia que existe, que todos conhecem e vai continuar sendo assim. O grande medo do radiodifusor, o grande desafio dele, é como é que eu vou trabalhar no mundo IP, trafegando meu sinal de vídeo. Como é que eu vou gerenciar e operar todos esses roteadores e switches que são extremamente complexos. Eu vou ter que pegar meu operador e colocar ele num curso de gerência de TI. Eu vou mandar todos os meus engenheiros embora, vou ter que fazer mandar os engenheiros que se formaram em eletrônica uns anos atrás e trazer esses engenheiros da faculdade de tecnologia da informação para dentro da emissora. Como é que eu faço isso? Então, é isso que é a mensagem da minha palestra. Como é que isso vai ser feito? Como é que a Iverts está tendo esse approach? Começando o que a gente tem hoje, o sinal SDI, o que é? Ele é um cabo elétrico, um cabo coaxial, e onde ali passa um sinal. O roteamento através das matrizes, de toda a workflow do sinal de vídeo, é discreto e determinístico. Ou seja, eu pego o sinal, eu mando o comando para ele ir para tal lugar, e apertando um botão no seu painel de controle ou no software, o sinal obedece o seu comando. O sistema de controle é extremamente simples para fazer isso, você não precisa nem um expert para poder montar isso, configurar esse sistema. E a topologia da sua emissora de televisão, da sua central técnica, é uma topologia linear. Ou seja, você tem a chegada de sinal, você tem o seu processamento, o seu roteamento e o envio desse sinal para o transmissor, para o sinal de cabo, para o sinal de satélite, etc. É isso que existe hoje dentro da emissora. É isso que, baseado todo na tecnologia SDI, tecnologia serial e digital. Em torno disso, você já tem o mundo IP tomando conta da sua emissora. Você já tem os seus ingestos, seus playouts falando IP. Você já tem os seus encoders e decoders, que hoje as interfaces IP nesses equipamentos já são padrão. E se você quiser uma ASI, uma interface serial, já é opcional no equipamento. Então, aos poucos, você está tendo o IP tomando conta do mercado de TV. E você cada vez mais está dependendo do departamento de TI dentro da sua emissora. E o que eu vejo, andando pelo país, por diversas emissoras, existe até uma certa, não vou dizer briga, mas porque uma certa rivalidade ou um confronto, porque o pessoal de TV não entende TI e o pessoal de TI não entende TV. E fica aquela rixa, mas eu pedi uma coisa, o cara entregou outra, as conversas não se entendem. É isso que é o cenário atual. E qual é a tendência disso? É você ter cada vez mais serviços. Hoje, a emissora que transmite um sinal para o sinal terrestre, aquele sinal vai ter que ir para a internet,
Aquele sinal daqui a pouco vai ter que ir para outros dispositivos over the top. Se você pegar sinais de DTH, cabo, cada vez mais conteúdo HD, cada vez mais canais novos entrando no line-up. Os novos formatos, como eu falei, né, a gente nem terminou a transição para o HD. O pessoal está falando em 4K. O Japão vai entrar em 8K em 2018, se eu não me engano. Vocês terão palestra aqui entre hoje e amanhã. O pessoal do Eric da Sony vai falar desses formatos e outros fabricantes vão vir aqui dizer que 4K é praticamente uma realidade, né? Então, e você fica preso no SDI. O 4K são 4 cabos SDI. O 8K são 16 cabos. Então, para essas novas tecnologias, o SDI não atende. Necessidades da emissora, da empresa, em reduzir custos, né? Você quer ter cada vez menos custos de operação, menos custos de aquisição de equipamentos, né? Do ponto de vista de head-ends, você quer ter sites backup, no caso de acontecer uma chuva, algum desastre, perder aquele site, você quer ter facilidade para construir outro a preços baixos, né? Não realmente duplicando. Então, essa é a tendência do mercado, ou seja, o seu volume aumentar e você cada vez está estrangulado na interface SDI. Se você pensar na topologia de uma central técnica hoje, você vai encontrar isso. Talvez seja muito pequeno para vocês verem, mas você tem aqui a sua chegada de sinais, né, a decodificação através de um RD ou dispositivo parecido, entrando na sua matriz, e aí você tem as partes de ingestes, e os switches de produção, os canais de playout, toda a parte de processamento de vídeo, e a entrega para o meio de transmissão. Isso aqui a gente chama de topologia linear, né? Existe uma realimentação na matriz, mas, por exemplo, esse decoder está destinado a esse sinal. Se você tiver aqui um multiviewer alimentando um switcher de produção, aquele multiviewer vai estar dedicado àquele switcher de produção. Então, uma arquitetura engessada e tem funcionado muito bem para o sinal SD, para o sinal HD. Se você migrar para o 4K, onde são 4 cabos por vídeo, você vai acabar encarando um hack com esse tipo de cenário, né? É cabo até dizer chega. Então, a gente tem que achar uma solução que torne isso viável, que torne esse desenvolvimento viável, sem falar que a tecnologia está migrando muito rápido. Então, quando você ficar pronto para 4K no futuro, digamos assim, já tem que migrar para 8K. E você não teve nenhum retorno no investimento que você fez. Então, quando nós, engenheiros, a gente brigar lá em cima por esse investimento, o acionista vai falar, não, menor condição. Eu acabei de gastar uma DRAM em HD, você está me falando em 4K e já está me dizendo que daqui a 2 anos eu tenho que trocar tudo. Então, a gente tem que achar uma interface que seja agnóstica e que seja pronta para o futuro. Existe hoje já pronto interfaces 10 gigabits, puxadas, como eu falei antes, pela parte telecom. Se você considerar uma interface 10 GB, em 10 GB você consegue colocar ali 6 sinais HD em um único cabo. E geralmente as interfaces de gigabit Ethernet são bidirecionais. Então você tem 6 HD indo, 6 HDs voltando. Só em redução de cabo já tem uma redução aí básica de 1:6. Né? É uma interface, um cabo ótico, né? Como eu falei, agnóstico a formatos. Então você tem 10 gigabits. Se você está trafegando 20 sinais SD, 6 HDs, sinal ESI, transporte stream, 4K, 8K, não importa. A tecnologia é 10 gigabits. Então, ele é agnóstico ao tipo de formato que você está usando. Então, nessa fase de transição, onde você tem sinais SD, HD, 4K, contribuição de diversos formatos, você é indiferente, a interface 10 GB é indiferente a isso tudo. E os custos dessa interface estão puxados pelo mundo de telecom, são cada vez mais baratos, ou seja, é algo viável de se fazer. Qual é o grande problema de você partir para o mundo IP hoje? É que o mundo IP não foi feito para televisão. Você tem o roteamento de sinais dentro do núcleo IP, dentro dos roteadores e switches, não é uma coisa determinística. Né? Você tem diversos protocolos em cima de protocolos rodando daquilo, geralmente uma latência altíssima. É uma complexidade absurda você configurar cada caixinha daquela. Geralmente é um pessoal especializado em TI que faz aquilo, não é o seu operador. O grande desafio aqui é a operação. Porque na parte de engenharia, o engenheiro estuda, aprende, como a gente tem feito ao redor dos anos, e consegue atender essa demanda. Mas na parte de operação, você não pode ter um operador configurando o switcher para determinar o seu roteamento interno. Então, esse é o grande desafio. Né? Um outro grande problema do roteador é que o controle está dentro dele.
Então, não adianta você configurar um roteador, você tem que configurar vários roteadores. São várias camadas de protocolo. Então, é uma coisa realmente extremamente complexa, né? E quando você cria, vamos dizer assim, rotas redundantes, em caso de uma falha de um equipamento, até ele parar e pensar qual é a rota redundante, então toda essa que a gente chama de reconvergência é extremamente demorada, né? Então, não é uma coisa muito simples. O mundo de tele, para resolver essa situação, já tinha definido uma nomenclatura chamada SDN, que é rede definida através de software. A palavra software assusta um pouco, mas não quer dizer que seja todo o teu sistema baseado em software. E sim, é que o roteamento é definido pelo software, né? O que seria exatamente isso? É você separar o controle do hardware. É você ter uma camada bem mais amigável, rápida, ágil, que possa fazer todo esse roteamento de forma mais simples, né? Aguentar grandes capacidades de tráfego, né? 10 GB, 100 GB, né? Não ter limite, digamos assim, na parte traseira de um switch. Se você tem um equipamento de 10 portas, cada porta 10 GB, você tem uma capacidade total de 100 GB realmente funcionando naquilo ali. Então, daí que veio essa nomenclatura de SDN, né? Software Defined Network. Fazendo uma comparação bem básica, digamos que hoje, dentro do núcleo IP tradicional, seria o caso de você querer chegar do ponto A ao ponto B. Você quer sair aqui da PUC e chegar no aeroporto sem saber o caminho. Então, você vai chegando numa rua, pô, não é aqui, estou no caminho errado. Chega na outra rua sem saída. É assim que funciona o switch, até ele achar e descobrir qual é o caminho. Então, ele vai errando, ele vai conversando entre as caixas, né? Existe uma conversa entre diversos equipamentos da rede, até eles decidirem qual é o caminho correto para você chegar de um ponto ao outro. Fazer esse roteamento. E o que a gente está procurando é alguma coisa tipo Google Maps, né? Ou seja, antes de você sair, você já saber qual o caminho que você vai fazer. Aí que entra a parte determinística, que é o grande desafio hoje do mundo IP para atender a área de broadcast. A Ivert, como eu falei, tem uma carta de desenvolvimento altíssimo, está há quase 4 anos trabalhando nesse tipo de plataforma, né? Você matar o SDI, partir para tudo IP, partir para toda a plataforma IP. Então, eles só adicionaram a palavra vídeo na nomenclatura, né? Então, é rede de vídeo definido via software. Partindo daí, eles começaram a desenvolver diversos equipamentos e workflows. Como seria a topologia de uma arquitetura de televisão no mundo IP? Seria alguma coisa no formato estrela. Ou seja, você ter aqui o seu packet switch, né, o seu roteador, a sua matriz IP centralizada e um banco de recursos em volta, interligado a esse roteador. Então, você teria todos os seus transcoders, os equipamentos de produção, o seu storage, os multiviewers, né, os monitores, serviços de playout. Então, você seria um núcleo IP pegando recursos ao seu redor. Isso facilitaria muito mais o CAPEX, por exemplo. Se você tem aqui digamos, um app converter, né? Você tem um app converter que hoje, na topologia atual, ele está preso a uma linha de produção. Você pode usar esse app converter conforme for sua demanda. Esse app converter pode estar localizado na sua cabeça de rede e você está numa afiliada, por exemplo, numa geradora. Você pode fazer o app lá e voltar para a interface 10 GB. Você pode ter um multiviewer alimentando um switcher de produção, mas ele só funciona quando tem produção naquele momento. Você pode otimizar esses recursos para esse multiviewer trabalhar em outra área enquanto não estiver sendo produção. Então, acaba se tornando uma plataforma muito mais amigável e flexível, né? Ou seja, quais são os pontos-chave realmente do SDVN, né? Esses roteadores são de altíssima capacidade, né? Digamos que são roteadores Cisco feitos para vídeo e a capacidade de cada porta pode ser de 1, 10 ou 100 GB, depende muito da SFP que você coloca na porta. Mas, enfim, você tem ali, como em cada porta desse roteador pode trafegar até 6 vídeos HD de forma bidirecional, você tem aí uma capacidade de operação muito alta. Não existe nenhum protocolo proprietário, nada rodando nessa plataforma. Utiliza-se a norma do SMPTE 2022, né, feita justamente para esse tipo de plataforma. E o roteamento, apesar de ser IP,
continua sendo determinístico. Repare aqui que você, no topo disso, você tem uma inteligência. Aqui que está o software do seu sistema. Ou seja, esse cara aqui, digamos, é um roteador burro. Você pode colocar qualquer sinal na porta dele, ele não vai fazer nada. Ele vai parar o sinal na entrada. Até você vir com o painel de controle e falar, eu quero essa fonte nesse destino. E der um take, tal qual você faz na matriz de vídeo. Esse cara vai ler isso, mandar para a matriz, e a matriz vai fazer essa operação. Ou seja, esse cara aqui é um arquiteto. É nesse cara que você diz como isso aqui tudo está montado. Similar a sistemas de matrizes grandes, você tem que dizer o tamanho, dizer quais são os painéis, quais são os endereços de IP, etc. É esse cara aqui. Você diz como essa arquitetura está montada e esse cara aqui só obedece o comando do usuário. Né? Então, você chega a topologias não mais lineares, mas onde você tem o seu roteador principal e aqui os seus recursos, né? Os seus processadores, seus sistemas de replay, os seus conversores, multiview, etc. Seria essa topologia que a gente está imaginando para o futuro. Né? Não já para o futuro, porque depois eu vou falar, já tem clientes utilizando esse tipo de topologia. Opa. Como é que a Iverts tem feito isso? Quais são vamos dar nome aos bois. Né? A Iverts desenvolveu, alguns anos atrás, um produto chamado IPX, né? IPX, que são realmente esses roteadores. É um equipamento, uma plaquinha que você tem N portas de rede. A gente tem equipamentos que vão de 16 a 64 portas. Se você pegar uma plaquinha dessa de 64 portas e encher ela de porta 10 GB, pela capacidade, ela equivale a uma matriz de 384 por 384. Isso você coloca num frame de 3 unidades de rack. Esses equipamentos foram desenvolvidos uns anos atrás para transporte, para você interligar uma facilidade a outra, um prédio a outro, uma cidade a outra. Por quê? Porque a rede IP sempre existiu e é essa a demanda atual. Por que desde então não foi feito isso para ser o núcleo da sua emissora? Porque não basta ser só o roteador IP. Você precisa que todos os equipamentos que compõem o sistema falem IP, né? Você precisa que seu app converter fale em IP, você precisa que seu controle mestre fale em IP. Isso demandou esses últimos 4 anos de desenvolvimento da Iverts, fabricando esses, digamos assim, esses gateways, esses dispositivos periféricos para poder tornar toda uma solução completa possível baseada em IP. Mas para emissoras menores, esse cara aqui, utilizado para transporte, é o que seria a sua nova matriz de vídeo. Né? A escalabilidade depende da sua demanda. Né? Você tem 16 portas, 64. 64, a matriz de 380. Na NAB, a gente apresentou uma matriz que tem 2.300 portas. Essa porta, se você colocar a interface 10 GB, é uma matriz de 13.000 por 13.000. Você pode olhar e falar, pô, mas eu nunca vou usar esse tamanho. Obviamente. Mas eu te falo que hoje no mundo já tem 4 clientes utilizando essa matriz. Né? Junto com o lançamento dessa matriz, foi anunciado um prédio da ESPN nos Estados Unidos já pronto, né, já para entrar em operação agora em junho, com 2 matrizes dessa instaladas. E todo o prédio baseado em IP. Então, o centro de produções da ESPN nos Estados Unidos é todo em IP. Então, hoje, se você quiser fazer um projeto de central técnica, um projeto de estúdio, eu recomendo pensar em ter uma parte IP. Obviamente, você não vai conseguir migrar da noite para o dia para o IP, mas você já consegue fazer sistemas híbridos, falando de forma transparente, porque eu acho que esse vai ser o futuro IP. Então, o investimento agora tem que ser já preparado para alguma coisa que você vai usar daqui a 5, 6 anos. Então, hoje nós temos equipamentos... Opa! Voltou tudo aqui. Uma coisa está errada, não? Só deu um erro. Não pedi para voltar, ele foi para frente o slide. Então, voltando onde estava o slide, enquanto ele apronta ali. Hoje, nós temos matrizes de diversos tamanhos que atendem o mundo IP e temos também os equipamentos periféricos. Então, hoje, nós, da Iverts, somos capazes de entregar um projeto 100% IP. Nós temos também plataformas híbridas, capazes de fazer 50% IP e 50% SDI, enquanto você está nessa fase de transição.
Então, essa é a matriz grande. E, em muitos casos, o pessoal faz compressão JPEG 2000. Aumenta muito mais a densidade da sua planta. Como eu tinha falado, nós temos multiviewers, processadores, playout, sistemas de replay, conversores para fazer essa integração de forma transparente e amigável, né? Matrizes híbridas, né, como eu falei, com placas SDI, placas IP e conversões internas. Ou seja, a gente se preparou para te apresentar uma solução híbrida e transparente, onde a operação seja muito simples. A gente sempre focou muito nisso, né? Hoje, para você, qual é a grande mensagem, eu acho, dessa palestra, já que a gente está chegando ao fim? Para você fazer um roteamento no mundo IP, não precisa mais entrar num roteador da Cisco, um roteador Juniper, e escrever 400 mil linhas de comando. Não precisa mais feito isso. A gente te dá uma plataforma que você só escolhe Source, Destination, Take. Transformar a operação IP em uma operação igual a de hoje. O seu operador da central técnica, ele não vai precisar ter domínio, ser expert em IP, ele não vai precisar fazer um curso, nem nada do tipo. Para ele, a operação é a mesma. Ele vai ler no painel de controle dele PGM e vai ler como destino monitor 1. Vai selecionar as duas teclas e dar take. Ele não vai se importar que endereços de multicast, como é que está sendo roteado no mundo IP, se vai ter conflito. Isso tudo já foi pré-configurado pela engenharia no sistema de controle. Então, o sistema de controle tem a inteligência de entregar para o operador uma interface amigável, uma interface extremamente flexível e simples. E do ponto de vista de engenharia, você tem uma infraestrutura extremamente expansível, flexível e pronta para carregar, para trafegar qualquer tipo de formato. Bom, obrigado aí pelo tempo de vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida. Opa. Desligado, desligado. Foi, acho que ligou. Oi, agora sim. A questão do delay, ou seja, o que tem, né, nessa ordem aí de compressão desses sinais ou das conversões aí. Ok. Vamos brigar de novo com enfim. Não só na matriz, mas não tem necessidade não. O roteamento dentro da matriz, seja ela de 2.000 portas, 16 portas, está na ordem de microsegundo. Tá? Se você contar os conversores, vamos dizer, de STI para IP, IP para STI, você tem uma latência total de 2 a 3 milissegundos. Então, uma latência bem pequena. Então, se você pegar um STI, converter para IP, rotear e converter para STI de novo, em torno de 3 milissegundos. Então, o roteamento dentro da matriz é quase a velocidade da luz, né? É microsegundo. Por que isso? Porque não tem nenhum protocolo rodando. Nada mais é que ali dentro são crosspoints. Por que o switch IP hoje é demorado? Aquilo que eu tinha falado no início. Porque o sinal entra, ele começa a ler as regras dentro do próprio switcher. Né? Quais são os protocolos. Quando ele entra no switch, ele fica procurando para onde ele vai. Né? Porque tem um protocolo dentro do switch, tem um protocolo dentro do outro switch, os switches se falando, se conversando. Né? Você está aqui? Estou aqui. Como é que eu faço? Vem para cá? Pode. Então, aí que está a latência dentro do roteador. E a nossa filosofia foi tirar isso tudo e fazer simplesmente um roteador de multicast simples. E a inteligência está por trás disso. Ô, Guilherme, Vinícius, também da RBS. Em relação a... Eu entendo que ele é agnóstico em relação interna de roteamento, mas eu tenho protocolos de um lado e do outro. Já tem um padrão desses protocolos para o transporte de vídeo? Você disse se eu tenho algum protocolo? Existe, entendi a pergunta. Tem uma padronização do protocolo para o transporte de vídeo sobre IP? Eu sei que tem o SMPTE 2020. É o SMPTE 2022. 2022. Isso. Na verdade, dentro da nossa solução não tem nenhum protocolo rodando proprietário. O SMPTE 2022 é um multicast, digamos assim. Então, se eu pegar todas, dando um exemplo, né? A minha plataforma IP, você pega um encoder do fabricante X, um decoder do fabricante Y, e ligar nesse sistema, ele funciona. Não tem que garantir que dos dois lados falem o mesmo protocolo. Mas geralmente todos têm falado 2022. Né?
Se eu pegar a minha matriz, essa matriz grande, se numa porta dessa eu coloco um encoder de um fabricante, com certeza ele fala... 2022 é mais ou menos o multicast, né, digamos assim. Tem alguns fabricantes também com AVB, né? Isso aí eu acho que está caindo. O SMPTE que vai vingar sendo o protocolo realmente para as interfaces 10 GB. Mas ele está pronto para o mercado? Esse aqui? Não, em relação a essa questão de sincronização, parece que ele tem algumas questões relativas com sincronização, né? Tem sim, tem o, se não me engano, 1558, se não me engano, tem outro protocolo, mas tem toda a parte de sync também sendo preparada em IP. Mas nos nossos PGs da IVES a gente já tem esse protocolo pronto, então não tem nenhum problema de sincronismo nesse tipo de solução. Isso tudo já foi contornado, já foi resolvido. Ok, mais alguma pergunta? Aqui. Bom, eu estou até o final do dia de amanhã. Ah, não, desculpa. Sou Fernando, sou da revista da SET. Na última revista a gente publicou uma matéria de um jornalista europeu que falou que no último NAV ficou claro que a tendência de futuro broadcast é IP e 4K. A pergunta é a seguinte, o sistema está preparado para suportar esse tipo de banda de conteúdo de sinal, pensando em 4K, 8K ou o que virá, porque o salto é muito grande, não é? Não só transmitir, rotear, sino também ter capacidade de banda para poder trafegar essa informação toda. Isso. A interface de cabeamento está pronta, que é fibra ótica. Se você pensar no 4K, são 12 gigabits por segundo. As SFPs que tem prontas, por causa do mercado de tele, são SFPs de 10 GB. Mas já se está trabalhando, né, isso são conversas internas, não é nada oficial, interfaces de 12 GB justamente para atender o 4K. Então, hoje a solução está praticamente pronta para você trafegar 4K dentro da emissora. Lembrando que hoje o 4K é só usado para sistemas de replay, né, basicamente. Né, você ter uma tomada em 4K de um campo de futebol e fazer o zoom. É basicamente isso que é feito 4K. Isso a gente está pronto hoje, praticamente. A ESPN está com essa solução em campo, vai entrar no área de operação em julho, e obviamente eles vão ser um dos primeiros a usar 4K, porque eles só fazem esporte. E essas SFPs já tem prontas em 10 GB, 40 e 100 GB. Eu estou falando mais em 10 GB porque é mais uma realidade nossa. Mas já existe tecnologia em 40 GB que vem do mercado de tele pronto. Essa matriz, só para vocês entenderem, tem diversos slots na traseira delas, onde você coloca essas SFPs, né? Esses mini cartuchinhos de conversor elétrico, etc., eletroótico. Então, esses cartuchinhos já tem de 1, 10, 40 e 100 GB disponíveis no mercado. E essa arquitetura, né, é pronta para isso. Ok. Ok? Obrigado, Guilherme. Bom, Guilherme obrigado. vai estar aí amanhã também, né? O dia todo. Qualquer dúvida, o Guilherme vai estar hoje e amanhã aí.